precisei fazer a peruca da fantasia da Emília para eu usar na Semana das Crianças lá onde eu trabalho. Se você, assim como eu, tá precisando fazer a peruca da fantasia da Emília para usar em alguma ocasião, acompanhe esse vídeo aqui comigo, que tá todo detalhado, o passo a passo, qualquer pessoa iniciante de costura consegue fazer. E se você não tem a máquina industrial, que nem a minha que traz, você pode usar a máquina doméstica para fazer, pode até fazer na mão essa peruca. Eu vou apresentar todo o passo a passo aqui com as minhas máquinas, certo? Mas você pode tranquilamente estar fazendo em qualquer outra máquina e até mesmo à mão, se você quiser. Vamos lá então pra costura? Para fazer a touca da Emília, eu separei um tecido de elanquinha de foro para fazer o foro da peruca. Ele tem 50 centímetros de largura por 60 centímetros de comprimento. E com a forma da pizza eu vou desenhar então na parte superior, eu vou deixar a parte de baixo já separada para fazer o punho da touca. E na parte superior então eu vou desenhar ali com a forma da pizza um círculo. Essa forma ela tem 35 centímetros de circunferência, então eu vou ampliar depois para fechar em uns 37 e 38 centímetros de circunferência, tá? Depois, então, eu venho e recorto também já o punho de 9 centímetros por 50 de largura. Vamos aos detalhes que compõem a peruca da Emília, então? Eu fiz na cor bordô e laranja, que era a cor da minha fantasia. Eu tinha esse 1 metro de tecido bordô por 40 centímetros. Cortei ele na metade, como podem ver, e comecei a desenhar as tiras de mais ou menos 3 centímetros de largura cada para fazer a peruca da Emília. Essa quantidade deu e sobrou. Inclusive, na cor laranja, eu não tinha toda essa quantidade e mesmo assim, deu para fazer tranquilamente com os retalhos. Então, se você precisar comprar tecido para fazer essa peruca, já sabe, 40 centímetros de cada cor já é o suficiente para você estar fazendo a peruca. Para fazer a aplicação dos retalhos no foro da peruca, eu fiz círculos com um distanciamento de 4 centímetros entre um e o outro, conforme eu mostro aqui no vídeo. Faço também a marcação da onde vai ficar a franja da peruca, porque ali eu vou precisar cortar pedaços de franja menores, tá? Para não cair sobre o rosto, sobre os olhos. Com tudo cortado, eu vou para a máquina de costura e começo a costurar as primeiras franjas na marcação que eu fiz dos 4 centímetros. Eu peguei primeiro o bordô, que era o tecido que eu tinha mais. Quando chega ali na marcação das franjas, talvez vocês reparem que eu tô costurando com o mesmo tecido. Porém, depois eu vou vir ali e cortar e diminuir a franja ali para ficar mais curta, para não cair sobre os olhos, ok? Começo a costurar o outro círculo agora na cor laranja. Eu vou intercalar entre um círculo bordô, na cor bordô, e outro círculo na cor laranja, até finalizar todos os círculos. Próximo círculo é na cor bordô e eu vou intercalando um círculo na cor bordô, outro círculo na cor laranja, o outro na cor bordô e assim por diante. Se você está gostando desse conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo, isso ajuda muito o crescimento do canal e também para mim saber que você está gostando desse conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que sempre que possível eu estou respondendo. Eu vou deixar passando aqui a costura de todos os círculos, um por um, para quem gosta de ver o passo a passo detalhado, tá? E se você não gosta, você pode pular uns 2 minutos de vídeo, que aí vai para a parte onde eu vou ensinar como aplicar o punho da touca, certo? E essa parte é bem importante, tem bastante detalhe, então qualquer coisa
você assiste essa parte, tá? Mas se você gosta de ver todo o passo a passo, continua aqui no vídeo, que vai passar 2 minutos aqui de costura, mostrando o passo a passo da costura de todos os círculos, e depois então eu mostro a aplicação aí do punho, certo? Vamos começar os detalhes da aplicação do punho ou cos, como queiram chamar. Então, gente, essa parte é bastante detalhe, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é trocar ali o ponto da minha máquina, deixar ele um pouco mais solto e aumentar por tamanho 5, para eu poder fazer uma costura ao redor de toda a touca. E essa costura eu vou franzir ela, eu vou puxar ela depois com a mão para estar franzindo a quantidade necessária para caber o punho da touca ali. Quando chega no final, vocês observam que eu vou deixar sobrar a linha, eu vou puxar um tanto de linha para fora antes de cortar a linha, porque para ajudar a puxar esse fio depois fica mais fácil, tá? Outra coisa, eu acho que eu esqueci de mostrar lá no início do vídeo que eu fiz a marcação de centro das costas e centro da frente, mas aparece lá no início do vídeo, certo? Que para fazer a marcação da franja, eu fiz uma marcação de centro primeiro, e nesse mesmo centro tinha o centro das costas, tá? Então, essa marcação é importante porque agora, na hora de aplicar o cos, a gente precisa deixar o franzido proporcional, tá? Então, é interessante você deixar essas marcações já lá no início da sua peça, para agora você não se perder, tá bom? Porque se você for fazer agora, é possível fazer? É, mas vai ser mais difícil, ainda mais se você já tiver franzido a peça. Assim, se você tiver feito aquela marcação lá, você já vai franzir proporcional, você vai cuidar para deixar um lado igual ao outro. Como tá passando aqui no vídeo já, eu fiz uma costura fechando o punho para poder fazer a aplicação dele. Aí eu dobro no meio e agora eu vou passar uma costura ao volta dele para ser mais fácil de aplicar na overlock. Se você já tem bastante experiência na overlock, não precisa. Porém, se você for iniciante da costura, seria interessante estar fazendo para facilitar na hora de aplicar o punho lá na overlock, tá bom? No punho eu também fiz marcação de centro, né? E na parte de trás já tem a costura, então, que marca a costa do punho, né? E na parte da frente, então, eu fiz um piquezinho pra dar como referência que ali é o centro da frente. Depois disso, eu fui na touca, comecei a franzir ela e comecei a colocar o punho ali no meio pra ver se ele tava encaixando com o franzido. Eu fui franzindo até chegar na quantidade necessária para o punho caber ali, tá? E depois eu vou passar na reta outra costura que não é a franzida, é uma costura para firmar o franzido, entendeu? Por cima do franzido eu vou passar outra costura na reta para deixar mais firme o franzido, para na hora que eu for para over facilitar para mim, tá bom? Se você, assim como eu, tem uma certa dificuldade às vezes com a costura, então é bom você tá fazendo essa costura a mais no franzido para ele segurar na hora que tá passando ali na overlock, tá bom? Aqui, então, eu deixei marcado a touca com o centro das costas, né? Foi marcações que eu fiz bem lá no início. E aqui tá a franja com o centro da franja também. Tem uma marcação aqui, ó. Aqui, ó, essa daqui é a do meio da franja, certo? E aí, eu vou precisar vir aqui nessa marcação do centro das costas
E pegar o centro aqui, eu também fiz marcação de centro aqui na frente, né, ó. Tem aquele pique ali. Então, eu vou pegar essa marcação de centro, com centro, e vou vir pra prender aqui, ó, né? E aí, agora eu vou ter que vir por toda a borda e costurando até chegar no centro e encaixar. Eu vou deixar até preso aqui o centro também, ó. Que é pra eu saber quanto que eu preciso esticar desse cos pra ele chegar exatamente nos locais certos. Ó, meus alfinetes não estão muito bons. Mas então agora eu sei que eu vou precisar vir aqui, encaixar por lá, entendeu? E daí o outro lado vai também encaixar assim. Tá certo? Ó. Então, aí aqui vai passar por toda a borda. Aqui tá meu outro centro. Então, eu sei que eu tenho que espichar bem o cos pra ele chegar lá. Vai ter que chegar. Vai ter que chegar até onde tá o alfinete. Então, tem que esticar bem ele. Não tem problema se comer um pouquinho. Tirei o alfinete. E agora, vamos circular o resto, né? Finalizo. E este é o resultado. Olha como que a touca ficou. É dessa forma que ela vai ficar pronta, ok? E agora eu vou provar ela pra ver como ficou. Ela tá tampando meu olho. Eu vou ter que vir e cortar aqui a franja rapidinho. E aí eu já mostro pra vocês, tá? Que eu não tô conseguindo enxergar. Deixando o cabelo solto aqui dentro da touquinha, porque eu tô com um pouco de pressa. O bom é fazer a touquinha o mais pequena possível, porque ela agarre bem o corpo, né? Então acho que eu vou ter que diminuir a minha um pouquinho. E agarre bem o couro aqui, né? Fique bem justinha, que dela segura mais o cabelo também. Tô com um pouco de pressa agora, se der tempo eu faço outro vídeo, aí eu coloco aquele em vez desse no ar, né? Aqui também tem que vir dar uma reformadinha ainda na peruca pra ela ficar 100%, mas assim, do jeito que ela tá, já tá bem legal. Deixa eu ver aqui, vou colocar então pra vocês. Eu vou ter que ajeitar aqui, né? Porque senão... E aí? Como o meu look é laranja com bordô, né? Eu fiz a peruca pra combinar com os tons. E eu tive que vir aqui dar uma boa refilada pra conseguir usar ela. E até eu tenho que ainda ver aqui se precisa dar mais alguns ajustes. Olha só o jeito que ela fica aqui em cima. E aqui. Só deixando aqui uma observação de que aquela touca bege de meia calça é opcional, tá? Não precisa.